Bom, com a nossa lição já aberta no texto aí da carta aos Hebreus, vamos seguindo o estudo da lição número 8, já hoje, e começando com os alvos dessa lição. Os alvos dessa lição hoje, nós começamos com reconhecer a superioridade de Cristo. Está lá em cima. Reconhecer a superioridade de Cristo e a responsabilidade que isso traz ao cristão. Ou seja, quando nós olhamos para quem é Cristo e olhamos para a superioridade dele em relação a tudo e a todos, isso traz uma responsabilidade ao cristão, porque ele não serve a mais um dos deuses. Ele serve àquele que é superior a todos. Segundo, é desejar desfrutar cada vez mais da plenitude e da superioridade de Cristo por meio de uma vida digna. Então, entendendo que nós servimos a um Deus que é superior a tudo e a todos, como poderemos desfrutar da plenitude dessa superioridade dele? Vivendo de uma maneira digna. E terceiro alvo da nossa lição é demonstrar um viver que testemunha a superioridade de Cristo, nunca a nossa. Então você não vai ser um crente fiel e verdadeiro para que você seja superior a outros, mas para que você mostre a superioridade de Cristo em relação a outros deuses que são colocados na história do universo, na sociedade. Pessoas creem em muitas coisas. Existem aqueles que, de fato, creem até mesmo que animais podem ser deuses. E se alguns creem que animais podem ser deuses, nós precisamos viver como aqueles que mostram que Cristo é superior a qualquer divindade e que não há outro a não ser Ele. Na introdução, o que é que nós temos aí? Primeiro parágrafozinho dessa lição, que a Epístola aos Hebreus tem o propósito de esclarecer a supremacia de Cristo. Então, quando ele fala em supremacia, é a mesma coisa que superioridade. É dizer que ele é o primeiro entre todos e que é maior que todos. Depois ele vai dizer, no mesmo parágrafo aí, que Hebreus, a carta aos Hebreus, é um conjunto comparativo entre um testamento da lei e o testamento de Cristo. E é chamada por alguns de Levítico do Novo Testamento. Pergunta, o que é que nós temos em Levítico? Os mandamentos estão em Êxodo. A repetição da lei está em Deuteronômio, por isso que ele é chamado Deuteronômio, né? Que seria 2 vezes a lei ou repetição da lei. Mas está chegando bem próximo. A aplicação da lei. Então você tem Gênesis, todo o relato de criação e também da queda. Depois você vai ter em Êxodo a entrega das ordenanças, dos mandamentos. Em Levítico você tem a aplicação dessas leis. Então você vai ver muito daquilo que eu falei agora há pouco na meditação lá. Por exemplo, a questão de quando o filho for um pecador, impenitente, desobediente, você leva o seu filho aos anciãos da cidade, leva para o final do arraial e ali apedrejam. Tudo isso é aplicação das leis, é a consequência dos erros, está muito lá em Levítico. Deuteronômio repete a lei. É lá quando você vai ver, por exemplo, no capítulo 28, as bênçãos advindas da obediência e as maldições advindas da desobediência. E em Números você vai ver também aquela situação de quantos e quantos foram atingidos por essa lei na sua essência inicial, naquela primeira situação. Então, como ele é chamado Levítico do Novo Testamento, é porque ele vai mostrar, a carta aos Hebreus vai mostrar para a gente a consequência de muitos pecados e a aplicação de algumas questões de lei em cima disso. Depois vai dizer que a epístola é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo.
Então, mostrando, nós vamos passar por isso? Sim, por quê? Porque Cristo é superior. Devemos obediência a Ele. Se nós desobedecermos, teremos essas consequências. Numa visão panorâmica, Hebreus faz parte de que tipo de epístola? Gerais. Nós encerramos as epístolas paulinas com Filemão semana retrasada. E daqui a pouco a gente vai falar por que não cabe mais em epístolas paulinas. Né? A gente, na visão panorâmica de todas as últimas 13 lições, nós enxergamos o seguinte: grupo, epístolas paulinas ou cartas paulinas. Nessa você tem aí epístolas gerais. Quem é o autor? Desconhecido. Então não dá para dizer que faz parte das cartas paulinas, porque o autor é desconhecido. Terceira, quando foi escrito? Em que época foi escrito? Está aí escrito na lição. 64 a 68 depois de Cristo. Então já é uma época bem próxima, por exemplo, dos escritos de João. A gente passou pelos escritos de João há pelo menos uns 3 meses. E nesses últimos 3 meses que nós vimos os escritos de João, nós vimos que ele escreveu até o ano 95, mas ele começou ainda nessa época, finalzinho da 7ª década do 1º século. Então é um escrito do 1º século. No 1º século já havia perseguição aos cristãos? Já, a gente vê isso em Atos. Atos 18 já traz um pouco da perseguição que Paulo sofreu. Mas nesse 1º século já existia aqueles que eram falsos mestres? Já, também. Então a igreja também tinha problemas com falsos mestres. Na verdade, sempre existiu. E vai existir, muito bem, vai existir sempre. Mas o que eu estou querendo trazer para os irmãos com essa pergunta? Né? Se já existia a questão dos falsos mestres, já existia perseguição. É muito diferente daquilo que a gente está vivendo? Essa época aqui? Não, não é muito diferente. Paulo, antes dessa carta aos Hebreus, naqueles escritos até Timóteo, Tito e Filemão, mostrava que era necessário que estivessem pregando a palavra e ensinando a doutrina para que não fossem enganados com falsas doutrinas de falsos mestres. Então, isso é o tempo todo. Se a gente não tiver cuidado, a gente pode também ser balançado por algumas coisas que são faladas em outras comunidades. E a gente fica, às vezes, dizendo assim: fulano está acreditando numa história dessa, não é possível. Você pode ser o próximo. Se não tiver firmeza na doutrina, a gente pode cair sim. Não há essa certeza tão grande que a gente não vai ficar balançado. Há uma certeza que a gente não vai se perder. Mas ficar balançado com outra coisa, a gente às vezes fica. Porque tem coisa que parece que está na palavra. Tem coisa que é tão bonita que você diz assim: rapaz, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas não é que faz sentido? E aí a gente vai vendo muitas e muitas pessoas. Como um tempo desse aí, umas semanas atrás, viralizou na internet o vídeo de um distinto rapaz, deve ter a minha idade. Coitado, ainda está um pouco inexperiente, precisa aprender mais da palavra. E ele lá sentado no seu banquinho, com o microfone na sua frente, com a Bíblia assim na mão, aquele ambiente meio escuro, uma penumbrazinha, só alguns LEDzinhos ligados atrás, e uma plateia imensa na frente dele. Ele dizia: da palavra de Deus, Cristo é o centro, mas de Cristo, você é o centro. E todo mundo: era isso que eu queria ouvir, que eu sou centro de alguma coisa, eu sou importante para alguma coisa. E aí, pouco tempo depois, o reverendo Augusto Nicodemos, no programa Perguntar Não Ofende, dizia: Cristo fez as coisas pensando em mim? Essa era a pergunta. E ele diz:
Não, querido, você não é o centro. E quando Cristo fez as coisas, ordenanças do Pai, não fez pensando em você. Eita, que choque. Mas é isso que a palavra diz. Ele não fez porque ele amava simplesmente. Ele fez por causa do nome de Deus, por amor à sua justiça. E aí é muito fácil a gente hoje estar, mas é porque eu queria tanto ser importante. Eu queria assim ter alguma participação nesse reino. Eu queria ser colocado mais para cima. Uhum. Uhum. É falta de fé, né? Aqui, isso é. Aqui em Itaperoá tem Igreja Universal? Tem, né? Eu nunca passei na frente, mas assim, mas eu digo assim porque a gente roda por vários locais, mas às vezes não presta atenção, né? Passam na frente e não prestou atenção. Mas já fui algumas vezes, mas nunca prestei atenção mesmo. Ah, bom, então é porque eu não prestei atenção mesmo, porque quase toda semana eu estou por lá de lá. Mas veja, lá tem uma plaquinha bem legal dizendo assim: pare de sofrer. Tem lá, pare de sofrer. Lá em Campina Grande e outras localidades, tem cavaletes na calçada dessas igrejas. Pare de sofrer. Mas espera aí, a gente leu há pouco tempo, foi pregado aqui, Paulo dizendo a Timóteo: participa comigo dos sofrimentos. Então, peraí, Paulo chama Timóteo para sofrer e hoje eu vou chamar as pessoas para não sofrer? É um pouco incoerente. É isso que é falsa doutrina. É uma coisa que é incoerente com a palavra, que não tem nada a ver com a palavra. Então, de 64 a 68, essa epístola foi escrita. É um tempo diferente do nosso, concluindo, de forma alguma. Mas onde foi escrita essa epístola? A gente não sabe nem onde foi escrita. Não só o autor, mas a gente não sabe onde foi escrito, ou Roma ou Jerusalém. Em Roma, Paulo foi preso. Em Jerusalém foi preso? Não, não. Ele foi preso 2 vezes em Roma. A primeira domiciliar, a segunda ficou em cárcere privado mesmo. De forma que ele envia uma carta dizendo que Timóteo possa levar com ele a Tito e que leve a sua capa e também os pergaminhos. Então, já que ele não poderia de forma alguma ter outro acesso e ele tinha deixado na casa de outras pessoas, então que eles pudessem ir buscar. Essa carta aos Hebreus é escrita para descrente? É uma carta evangelística ou é uma carta doutrinária? O que está escrito aí? Então, se é para os cristãos judeus, é uma carta evangelística ou doutrinária? É doutrinária. Dá para evangelizar com Hebreus? Eu posso pegar um texto de Hebreus e evangelizar alguém? Sim, porque toda palavra eu posso evangelizar. Agora, o foco do texto é o evangelismo? Não. Né? Eu posso evangelizar com qualquer parte da Escritura, qualquer uma. Agora, o foco é entregar doutrina para esses cristãos judeus. Cristãos judeus se sentiam superiores em relação aos cristãos gentios, por exemplo? Sim, mas aí o escritor aos Hebreus mostra a superioridade de Cristo, para que eles entendam: vocês não são superiores a ninguém, mas Cristo é superior a todos. E o versículo, vamos abrir aí Hebreus 8, 6.
Isso, exatamente. Tem ainda igrejas que se sentem superiores às outras, os guardiões da sagrada doutrina, os guardiões da tradição imaculada. É muito complicado, né? Essas igrejas que se tornam superiores no discurso a outras, porque fatalmente lá na frente elas vão perceber também suas falhas. Porque, como ser humano, nós somos falhos. Então, toda igreja que nós fizermos parte, nós seremos falhos também. Não existe igreja perfeita. Né? Encontrava essa semana, antes da gente ler aí Hebreus 8:6, uma pessoa me parou na rua e disse assim, quando eu vejo, e muito interessante, uma senhora que estava catando materiais plásticos na rua, e quando eu fui comprar um parafuso, e ela disse assim, quando eu vejo um carro que não tem adesivo de santo, eu acho que é um crente. Você é evangélico? Eu sou. Aí ela disse, graças a Deus, mais um que o capeta perdeu. E aí ela, bem assim, engraçada, né? E aí começou a conversar comigo, e ela disse assim, me diga só qual é a sua igreja. Eu fiz congregacional. Ela disse, eu estou perguntando só para dizer o seguinte, se placa fosse boa, a gente não botava do lado de fora. Eu, eita, minha irmã, profundo isso. Por quê? Porque o que vai me levar para o céu não é o fato de eu ser congregacional, é o fato de eu ser um crente. Porque tem tantos que são congregacional, presbiteriano, batista, e fala de uma forma assim, defende a denominação de um jeito que não defende a palavra de Deus do mesmo jeito. Então foi isso que ela disse assim, o importante é a gente guardar a palavra. Claro que a gente precisa congregar num local, a gente precisa se identificar com a denominação, a gente precisa ter essa visão de nunca deixando de congregar, os que está lá em Hebreus, né? Como é o costume de alguns. Mas, se fosse tão bom, a gente não estava brigando por ela e botava do lado de fora. A gente botava do lado de dentro para se lembrar sempre, eu sou isso. Né? Então, eu conversei uns 2 minutos com ela, assim, porque ela estava com pressa fazendo o seu trabalho. Mas, que visão. Eu sou cristão, então o capeta me perdeu. A primeira coisa que eu achei interessante da fala dela. Segundo, ela percebeu que aquele carro pertencia a um cristão porque não tinha alguma coisa que demonstrava que eu seria outra coisa. Não tinha um adesivo, não tinha uma coisa. De fato, eu nunca coloquei adesivo no carro com versículo bíblico. Mas também nunca coloquei adesivo no carro que mostrasse o contrário, né? Que eu seria, sei lá, católico ou muçulmano, enfim. E aí ela disse, quando eu vejo, eu penso logo, deve ser um evangélico, porque não tem adesivo de nada, não tem nada dizendo, porque é fato, na nossa cidade existem muitas e muitas pessoas que fazem questão de colocar os adesivos em relação àquilo ali. E nos últimos anos, os espíritas de Campina Grande têm feito o seu encontro na época do carnaval, na mesma época da consciência cristã, com temas muito próximos do tema dos evangélicos. Os últimos que eu me lembro que foi, inclusive um me trouxe a ideia de fazer uma pregação, que dizia assim, era reencarnação. Aí dizia assim, viver é preciso. Aí eu fiz uma pregação dizendo regeneração, nascer de novo é preciso. Então, eles começaram com essa coisa da reencarnação, só que aí agora eles já estão mudando para evangelização. Em outro ano aí foi pregação, teve outro tema de doutrina, está bem parecido, porque vai tentando sutilmente trazer você para perto, porque diz assim, tá. O mais parecido possível, né? Aí lá pelo meio é que a gente vai percebendo, tem uma coisa que não está batendo, rapaz. O cara começou bem, falou isso, aquilo. Eu estou entendendo que tá incoerente, mas lá pelo meio ele bota um elemento que não tem nada a ver. Aí é quando a gente liga o alerta e diz, opa, isso aqui acorda, né? Exatamente. Não, não.
É lá de Campinas, não é daqui não. É. Não. Hebreus 8:6 diz o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Veja que ele fala 3 vezes. Quando ele diz mais excelente, ele está dizendo que o ministério de Cristo é superior. Segundo, ele diz, ele é o mediador de uma superior aliança. E aí, no sábado que eu falei aqui sobre o pacto, então a gente falou um pouco sobre aliança também. E com base em superiores promessas. Superiores promessas. Então, tudo em Cristo é superior. Aquilo que foi limitado em Adão tem sua plenitude em Cristo. E é por isso que aí a expressão-chave é supremacia de Cristo. Vamos lá para o esboço. O esboço vai trazer o seguinte para a gente. Hebreus do 1 ao 4 vai nos apontar a superioridade da pessoa de Cristo. E vai mostrar a sua majestade. Vamos pegar um texto aqui para a gente olhar isso. Abra aí Hebreus 3. Só voltar um pouquinho. Acompanhe comigo a leitura do 1 até o versículo 6, que diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele vai comparar agora então Cristo e Moisés. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então ele diz que Jesus é superior a Moisés. 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então ele diz, Moisés foi fiel ao Senhor, como Cristo é fiel ao Pai, mas Cristo é superior e digno de maior honra e de maior glória do que Moisés. Então aqui ele vai mostrar a superioridade da pessoa de Cristo, a sua majestade, do capítulo 1 até o capítulo 4. Segundo ponto, é Hebreus do 5 ao 10, a superioridade da obra de Cristo, ou seja, do ministério. Nós acabamos de ler aqui Hebreus 8, 6, que ele fala justamente isso. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então ele fala que o ministério de Cristo é mais excelente, é superior. E depois ele vai falar sobre a superioridade da vida de Cristo. E aí, Hebreus 11 a 13 vai tocar nessa questão, lembrando que o capítulo 11 fala a galeria dos heróis da fé. O capítulo 12 diz que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, perseverante em meio às provações, há exortações à paz e à pureza, a questão do amor paternal e o capítulo 13 em relação aos deveres espirituais que nós temos e os deveres sociais que nós também temos por sermos cristãos. Hebreus em uma frase, uma sentença. Se alguém dissesse assim, como é que você pode resumir Hebreus para mim em uma frase? O autor aí da nossa lição diz, Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, sacerdote e filho de Deus. E aí veja o seguinte, como o rei era separado para ser rei? Ungido.
Como o sacerdote era separado para ser sacerdote? Ungido também. O que significa o nome Cristo? Ou Messias? Ungido. Nada mais coerente a pessoa de Cristo ser o nosso rei, o nosso sacerdote e o nosso profeta, ou seja, o mensageiro que traz a mensagem de salvação para os nossos corações como filho amado de Deus. Então, Hebreus em uma sentença mostra que Cristo é superior a todos, porque ele foi ungido para ser o rei sobre tudo e sobre todos, sacerdote sobre tudo e sobre todos, e profeta mais que excelente da mensagem salvadora. Então, essa frase, guarde aí no seu coração e na sua lição, para que, se alguém um dia precisar de que você explique alguma questão a respeito de Hebreus, você tem como falar em uma frase. Hebreus significa exatamente isso, traz exatamente essa questão. Agora, no contexto, vou precisar que duas pessoas abram dois textos. O primeiro texto é Hebreus 10, 32 a 34, e o outro é Hebreus 10, 25. Os dois são bem próximos um do outro, para a gente entender o contexto da carta. Primeiro, Hebreus 10, 32 a 34. Olha aí. Esse foi o 25, 32 ao 34. Pode ser. Vamos lá. 10, 32 a 34. Até o 34. Então, nesse texto 32 ao 34 de Hebreus 10, nós vamos ver que existia um grupo de hebreus convertidos que estava passando por perseguições, que é isso que diz a nossa lição, que ele começa dizendo que lembrai-vos dos dias anteriores, antes de eu estar escrevendo para vocês, tempos atrás, o que acontecia com vocês? Vocês, depois de serem iluminados, ou seja, depois de convertidos, sustentastes grande luta e sofrimentos. Esse é o contexto do grupo de hebreus que está ali. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. É bom lembrar que essa época do primeiro até o terceiro século, nós tínhamos cristãos sendo colocados nas arenas. E leões famintos iam atacá-los. Para quê? Para a diversão de algumas pessoas, principalmente de Roma. E aí você tem que... Eles eram participantes desse tipo de tratamento que era dispensado a cristãos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados. Então tinha gente presa nessa época.
como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Eles estavam também em necessidade financeira, porque o bem deles tinha sido retirado, tinha sido sonegado. Tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Vocês podem estar presos, sofrendo grande perseguição e sofrimento, mas entenda que o patrimônio que vocês têm é superior e durável nos céus. Então ele quer mostrar a supremacia de Cristo, para que eles não esmoreçam na fé por conta das perseguições. Aí o 10:25 que a Angélica leu, mostra que alguns desertaram, alguns saíram. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não saia não, meu irmão, está apertando, não sai da igreja não. Você está em dificuldade, não deixa a fé em Cristo não. E aí essa mesma senhora que falou comigo essa semana, disse: Deus lhe abençoe, não largue Jesus por nada. É isso, não largue Jesus não. Ah, mas está difícil, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo encarcerado, eu estou sem, meus bens foram retirados. Você tem um patrimônio superior e durável. Porque hoje você pode ter 100 mil reais e amanhã você não tem um centavo. A bolsa de valores é tão oscilante que tem dia que uma só pessoa perde bilhões. 2, 3, 4 bilhões ele perdeu porque a bolsa caiu. Agora imagine a gente que não tem nem bilhões. A gente passa necessidade algumas vezes de determinadas coisas, mas o nosso patrimônio é isso aqui? A gente vai levar alguma coisa para o céu? Não vai. O nosso patrimônio está lá e é durável, é pela eternidade. É isso que o autor aos Hebreus quer trazer para a vida daqueles irmãos. Vocês não podem esmorecer na fé porque estão passando dificuldades, não. Depois que foram convertidos, esperem em Deus. Ele é superior a tudo e a herança que está nele é superior ao que vocês têm perdido. Então, alguns voltaram provavelmente ao judaísmo. Qual é a coisa mais fácil? Rapaz, eu tinha uma casa. Aí eu aluguei a casa para ir para outro canto, porque eu achava que era melhor, mas aí não deu muito certo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para minha casa, né? Então, eles ainda achavam que a casa deles era o judaísmo. Foram para outra casa, o cristianismo, aí não deu muito certo para eles, porque eles acharam que era o sofrimento demais, não suportaram e disseram: peraí, eu vou voltar para lá porque eu estava muito tranquilo. Antes dessa história de cristianismo, eu estava muito bem, muito satisfeito. Depois que eu me converti, usando a expressão que a gente utiliza, né? Depois que eu me converti, aí comecei a sofrer. Não, eu não nasci para sofrer. Eu acho que foi aí que começou toda a história. Porque se eu não aguento sofrer, eu volto para o ponto inicial. Eu não estava sofrendo lá, eu volto para lá. Eu não quero dificuldades na minha vida, eu volto para onde eu estava bem seguro. É a famosa zona de conforto. Eu volto para a minha zona de conforto, que é a coisa mais tranquila que eu posso ter na minha vida. Não vou querer mais dor de cabeça. Sim. E tem muita regra no cristianismo, eles olhavam muito para isso. Mas o judaísmo tem regra não? Muita também. E as regras salvam? Não, mas quem obedece às regras mostra que é salvo. A gente não obedece para ser salvo, a gente obedece porque é salvo. E eles precisavam olhar para isso. Olhar para isso e se livrar das amarras da lei, do legalismo. Só que eles não queriam passar por dificuldades até compreender a palavra de Deus. Quem quer servir a Deus tem que sofrer. Tem que sofrer. A porta é estreita, que conduz a vida eterna, quando é a salvação. Agora, se não quer sofrer, a outra é muito, mas conduz à perdição. Eu não vou dizer que
é sua escolha, porque a gente não tem. Mas Deus nos orienta a viver como aqueles que vão passar pela porta estreita. E infelizmente, vamos perceber no final das contas, que muitos pareciam estar indo para a porta estreita, mas pegaram um atalho para a porta larga. E nisso daí a gente com certeza se entristecerá bastante. A epístola é escrita para afirmar a doutrina cristã a partir da lei e estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo. É isso que eu estava falando agora. Eles olham para a lei e afirmam a doutrina cristã a partir dessa lei, porém, estimulando os convertidos a permanecer ao lado de Cristo. Dizer, meus irmãos, boa parte de vocês talvez conheça a lei, porque vocês são cristãos judeus. Então a lei é o que vocês conhecem. Só que nós estamos agora apresentando a graça de Deus para vocês, entendendo que a lei permanece, mas a graça é superior. A aliança em Cristo é superior. São superiores promessas que nós temos ao lado de Cristo, então permaneçam ao lado dele. Não fujam, não voltem, não retrocedam, permaneçam ao lado dele. Aí sobre a autoria, ponto que vem depois. Alguns escritores já foram sugeridos, e olha a quantidade de pessoas que já foram ditas ao longo dos tempos que poderia ter escrito Hebreus. O primeiro deles, Apolo, da mesma época de Paulo. Até existia aquela discussão, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Da mesma época, nós tínhamos Apolo sendo apontado. Eu acho que Apolo escreveu, porque ele andou muito com Paulo, talvez ele tenha escrito. Pela escrita, pela forma de escrita, alguns comentaristas apontam para Paulo, mas, se assim fosse, é bem provável que no primeiro capítulo ele não começasse dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele começaria dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e eleitos em determinada região. Era assim que Paulo começava as suas cartas. E ele dizia, graça e paz da parte de Deus, seja com todos vós. Ele começa até Filemon escrevendo dessa forma, quando ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também nosso colaborador. Então, é o único momento, depois que começa Romanos, para frente, que nós não vemos uma carta ser começada com Paulo. Então, se nós não temos o remetente, fica difícil dizer quem é o autor. Paulo não se identificou, provavelmente então não foi ele que escreveu. E aí outros sugerem, Barnabé também andou com Paulo. Barnabé era escritor da palavra de Deus? Tem outro escrito de Barnabé? Não tem, né? Tem o evangelho de Barnabé, né? Tem a carta de Barnabé, pairando por aí, né? Depois que o evangelho de Judas foi encontrado, tem um de Barnabé também, mas escritos apócrifos não entram na Bíblia. Depois disseram que era Lucas, porque Lucas já escreveu o evangelho, já escreveu Atos. E como aqui você tem algumas questões históricas, pode ser que seja Lucas, mas nada leva a crer que é. Clemente de Roma, Silvano ou Silas, que esteve na prisão com Paulo, Priscila e Áquila, aquele casal que recebe, né, os amados de Deus, mas em nenhum desses a gente tem firmeza de dizer, esse é o autor da epístola aos Hebreus. Mas o autor da nossa lição deixa alguma coisa aí para que a gente pense a respeito. Mesmo sem saber quem é o autor, esse autor tem algumas características. Então ele diz, provavelmente o autor é de origem judaica, pois era exímio conhecedor do Antigo Testamento. De fato, se ele trabalha com a lei, ele tinha que conhecer o Antigo Testamento. E ele vai dizer que conhecia muito a cultura grega, por isso apontar para Paulo muitas vezes, porque Paulo conhecia muito da cultura grega. E ele conhecia bem a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Então, eu tenho que olhar para essa pessoa e saber que ela tinha uma origem judaica,
Paulo tinha origem judaica? Tinha. Aí depois, conhecia o Antigo Testamento? Ele conhecia. Ele conhecia a cultura grega? Conhecia. Obviamente, se conhecia a cultura grega, teria aproximação com a Septuaginta. Mas mesmo assim, mesmo tendo várias questões parecidas, não dá para afirmar que foi ele que escreveu. E aí a gente tem Hebreus para hoje. O que Hebreus pode trazer para a nossa vida hoje? Um ensinamento. Nós vamos ter outro durante a lição, mas o de hoje diz o seguinte: mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa claro quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus. E ele faz uma pergunta que você responde para a sua própria consciência: quanto você tem se esforçado para isso? Né? E eu lembro não só o autor aos Hebreus, lembro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.